Estamos de volta ao debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Neste quarto bloco, acontece a última rodada de perguntas feitas pelos jornalistas de Veja, que vão poder escolher temas livres. Vamos entender, então, como é que vai funcionar. Os jornalistas vão escolher o candidato que irá responder e aquele que irá comentar a resposta. Cada candidato somente poderá responder e comentar uma pergunta. Os jornalistas terão 30 segundos para fazer a sua pergunta e o candidato terá 1 minuto e meio para respondê-la. Em seguida, haverá 1 minuto para o comentário e 1 minuto para a tréplica. Bom, quem se junta agora ao nosso debate é o editor da coluna Radar de Veja, Robson Bonin. Bonin, para quem é a sua pergunta e quem irá comentar, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marcela, bom dia, milhares de pessoas que estão nos acompanhando ao vivo agora por todas as plataformas de Veja. A minha pergunta é para o candidato Pablo Marçal, com resposta da candidata Tabata Amaral. A gente tem uma situação um tanto curiosa hoje nesse debate, em que o prefeito da cidade se recusa a estar presente para prestar contas da sua gestão, até para falar das coisas importantes que ele julga que sejam positivas para a cidade. A gente tem um candidato que é apresentador de TV e foge das câmeras, traindo aquela audiência que ele tinha, fiel a ele, que gostaria de saber as propostas dele, e um outro candidato que parece fugiu da carteira de trabalho que o senhor apresentou para ele no último programa. Queria que o senhor comentasse o que o eleitor de São Paulo perde com essa postura desses 3 candidatos. Obrigado pela pergunta. Realmente isso é um cenário de homens que abandonam. O Brasil é um país que não está em guerra há muitas décadas. Porque se tivesse em guerra e essa eleição fosse uma guerra, tá aí 3 desertores. Quantas mães agora de família estão com trabalho dobrado, sem os filhos, na escola por período integral? E essas mães agora estão lembrando de alguém que fez um compromisso com elas e foram covardes. Não foram homens para honrar suas calças, não foram homens para honrar suas palavras. O mal desse tempo é essa desvirilização do homem. E nós temos 3. Um que fala e virou palhaço, inclusive você vai entrar agora no Instagram Pablo Marcal 1, tem um vídeo mostrando esse teatro, essa encenação que é o debate político hoje. Ninguém tem proposta, eu me propus a vir falar só proposta. E todas as perguntas eu vou responder logo em seguida. Acabou aqui, eu já vou responder aí no Instagram Pablo Marcal 1 e eu vou usar o tempo aqui para falar com você. Eu te pergunto, quantos netos agora sem seus avós, né, sem os homens, os avós, sem um pai, quantas famílias sem um homem para segurar o tranco e servir vocês e dar a vida por vocês? Se vocês, de alguma forma, aceitarem esses 3 homens, de alguma forma ser prefeito dessa cidade, esperem ficar na mão, como muitas famílias estão na mão agora. 1 minuto, candidata, para o seu comentário. Bonin, obrigada pela pergunta. Me parece que é um vexame, que é lastimável a atitude desses candidatos. Porque o que eles querem é que essa eleição seja mais uma eleição decidida na base do conchavo político. Querem se reunir numa sala, decidir quem vai contra quem e tirar o eleitor, tirar o direito do eleitor de conhecer as propostas, de conhecer os candidatos. A gente está aqui com firmeza, com coragem, porque se você não aguenta uma provocação no debate, como é que você vai lidar com a Câmara de Vereadores? Como é que você vai cuidar dessa cidade tão grande como a nossa? E estou aqui pronta para apresentar minhas propostas, apresentar o meu time e aproveito a oportunidade, convidar vocês para irem em tabatamaral.com.br, verem as propostas, mandarem as contribuições de vocês, irem nas redes sociais, Tabata Amaral SP, para a gente virar essa onda. Querem que eles decidam o debate. E é com a divulgação, com a multiplicação de cada um de vocês, que a gente vai virar esse jogo. 1 minuto para a tréplica, candidato. Covardes. Você, bananinha, Smigol, nunca foi prefeito. A máquina que está aí nessa prefeitura que governa isso, você é um cara do Centrão, maquinista. Odeio o Bolsonaro, mas teve que engolir ele porque eu entrei no jogo aí para forçar você a ter o vice que você não queria, agora você está perdido, né? Engraçado que quem é praça, quem é polícia na cidade de São Paulo, vota em quem? Vota na Antônia de Jesus, que é praça, que é vice nossa, mulher de Pirituba, guerreira, uma mulher negra, nordestina, veio para cá na década de 90. Ninguém vai votar no coronel por causa disso, você se lascou. A culpa é do Bolsonaro? Não, é do Valdemar Costa Neto. Deixa eu te explicar uma coisa, o sistema, ele é todo igual.
absolutamente igual. Inclusive a Tabata, que é para-choque de comunista, não precisaria ter vindo hoje, porque os comunistas mor não vieram. Mas ela está representando muito bem. Ela só pensou em atacar o tempo inteiro. Eles deixaram de vir aqui com uma única leitura. Eu vou ensinar vocês, tá? Para ela ter a oportunidade de fazer muitas perguntas para mim, porque eles não gostam de estudar. Quem faz a próxima rodada de perguntas desse segundo bloco é a repórter Isabela Alonso Panho, que está aqui comigo. Candidatos e candidatas. A minha pergunta é para a candidata Marina Helena, com resposta do candidato Pablo Marçal. Um dos maiores problemas hoje para o morador de São Paulo é a questão da Cracolândia e dos moradores, das pessoas em situação de rua. Candidata, a senhora é a favor da internação compulsória dessas pessoas? Gente, eu vou começar respondendo a deputada Tabata Amaral, dado que eu não tive o direito de resposta, e na minha tréplica eu falarei sobre isso. Vamos lá, primeiro ponto. Convido vocês a entrarem no meu Instagram, Marina Helena BR, vocês vão ver lá. Você que ganha até R$5.000, você poderia hoje ser isento de imposto de renda. Se a Tabata não fosse contra um recurso com uma emenda que propunha exatamente isso. É só vocês entrarem lá e vocês vão ver. Tem matéria sobre isso, tem matérias, tá? A matéria do UOL, entra na rede que vocês vão ter acesso a todas essas matérias. Esse é o primeiro ponto. Em segundo, ela fez uma calúnia aqui, me chamando de mentirosa, que eu tenho um pai ministro, e eu quero explicar para vocês. Eu sou filha, assim, de pais separados. E eu vivi numa periferia do Maranhão e numa praia de pescadores até os 13 anos de idade com a minha mãe. Eu ralo desde muito cedo, desde os 10 anos de idade. Eu vendia natura para a dona Diná, que morava em frente à minha casa, com muito orgulho. Sempre ralei. Com 13 anos, eu fui violentada e fugi para a casa do meu pai. E aprendi com ele a ralar, a trabalhar. Um cara que veio de baixo, que se fez sozinho. E isso foi o que eu fiz a minha vida inteira. Trabalhar para mudar a minha realidade daqueles que eu amo. E é isso que eu quero fazer por você. Trabalhar por você. Candidato, 1 minuto. Todo o investimento que a gente tira da educação faz com que as pessoas, vão para a situação de rua. Maior direito social, vou repetir, é emprego, e todo mundo vai ter emprego a partir de 2026, até o final de 2025, todo mundo vai ter emprego. Sabe por quê? Porque nós vamos trazer empresas para cá, São Paulo vai voltar a ser essa terra de oportunidade. Nós vamos continuar crescendo em 2026, e 27 e 28. Lembra aí, 26, 27 e 28. Você vai fazer o M é 28, é o número que você tem que fazer. Inclusive, entra no Instagram agora e vê o teatro que está acontecendo nessa disputa eleitoral. Nós não vamos deixar, eu vim aqui ter uma aliança com vocês vão ver esse anel aqui todos os dias, é M de mudança de mentalidade, é M de Marçal, e eu quero pedir para você, não fique calado, não estou usando dinheiro público, nós não temos padrinho político, só tem eu, você e Deus para ganhar essa disputa. Então eu quero pedir você que faça o M, sempre que escrever o M, escreva o número 28. 28 é o número da Prefeitura de São Paulo que você vai digitar aí no dia 6 de outubro. O pedido de direito de resposta da candidata Tabata foi negado, então agora a gente continua com a Marina. 1 minuto, por favor. Agora vamos falar desse problema grave que é a Cracolândia. Eu sou sim a favor da internação compulsória e eu vou explicar para vocês por quê. Um dos relatos mais tristes que eu ouvi durante o tempo que eu estudei propostas para a nossa cidade foi de um ex-dependente químico que falava das mães que passavam dias e noites na Cracolândia em busca dos seus filhos, das mães de todas as classes sociais que não voltavam para casa. Por isso, gente, essas pessoas que estão ali há mais de 5, 10 anos, elas não respondem mais por si. Por isso eu vou trazer a comunidade médica e dar assistência que essas pessoas precisam. A questão da internação compulsória é essa, eles não respondem mais por si. Essas mães não vão ter mais essa dor. E tirar os 80 mil moradores de rua da situação que estão hoje para não aumentar essa Cracolândia. Encerrando, então, o nosso quarto bloco do debate Veja e Vote, eu vou fazer, então, a última pergunta, que foi enviada para a nossa equipe pelo professor Alan Coar, do curso de graduação em Ciências do Consumo da ESPM. Quem vai responder a esse questionamento é a Tabata, com o comentário da candidata Marina.
O plano diretor prevê desativação até 2029 do elevado João Goulart, que é o Minhocão. Como pretende iniciar, então, esse processo nos próximos anos? E qual o seu plano para minimizar os prejuízos e transtornos nessa desativação? Agradecer ao professor Alan pela pergunta. Eu já me posicionei em relação ao Minhocão. Existe uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores que diz que nós precisamos fazer um plebiscito, ouvir a população para entender se o melhor caminho é derrubar o elevado ou é você transformar o Minhocão num parque de acesso público. E eu me comprometo com a população que vive na região central, próximo ao Minhocão, que essa população terá mais voto, será mais ouvida nesse plebiscito, independente de qual seja a decisão da população de São Paulo, desde o dia zero do governo, eu vou me preparar junto com a CET, junto com todos os órgãos, para que a gente possa redesenhar o trânsito da região e garantir que a população não vai ser prejudicada. Eu aproveito a oportunidade para falar da importância de que a gente tenha mais espaços verdes na cidade. Eu tenho a alegria de já ter corrido, inclusive, no Minhocão, mas, de novo, toda vez que estou ali na Miguel Yunes, que estou perto da represa Billings, a gente não tem uma área para praticar atividade física. Você se depara, seja com uma boca de uso, seja com uma área mal iluminada, que está quebrada. Não é à toa que as pessoas estão adoecendo e não estão conseguindo se exercitar. É por isso que a gente tem um compromisso de fazer um investimento para que São Paulo seja uma cidade mais verde, mas também um compromisso da gente fazer isso começando pela periferia. Enquanto prefeita, vou cuidar de toda a cidade, mas a gente começa e a gente prioriza quem mais precisa, que são as periferias. 1 minuto, candidata. Bom, a questão do Minhocão vai ser decidida por plebiscito, está completamente certo. E o que for decidido, a gente vai fazer. Agora, eu queria falar que realmente entra prefeito, sai prefeito, eles se preocupam com o centro, gente. E a gente precisa realmente olhar para a periferia. Eu quero uma avenida tão bonita, sim, como a Faria Lima, como a Henrique Schaumann, nas periferias da cidade. Por que a gente não pode ter isso, por exemplo, na Avenida Dona Belmira, no Grajaú? Por que a gente não pode ter isso nas nossas periferias espalhadas pela cidade? Então, o foco tem que ser esse mesmo. A gente precisa de avenidas onde as pessoas possam fazer exercício físico, possam andar de bicicleta, verdes, sem dúvida alguma. E é isso, essa é a nossa proposta, cuidar cada vez mais da periferia. Data. Fico feliz que a candidata tenha tanta concordância agora com o que eu estou trazendo, mas eu aproveito para pontuar uma coisa que a professora Lúcia França, que é minha candidata a vice, trouxe. O Marçal é tipo aquele aluno que só topa fazer prova com consulta. Não sei se vocês repararam. Ele só responde depois que o assessor vem falar no ouvido dele, ou só topa responder na rede social, porque com certeza tem uma equipe dando um Google. Então eu só queria deixar a reflexão, se a gente quer um prefeito que vai governar dando Google, porque não conhece a cidade, porque não tem experiência, porque não tem preparo. Gente, para a rede social, para você ganhar dinheiro dando um showzinho, tudo isso pode ser muito bom. A irresponsabilidade, as mentiras, os crimes e por aí vai. Mas para cuidar de São Paulo, tem que ter bom trânsito, bom diálogo com o governador de São Paulo, Tarcísio, com o presidente Lula, com a Câmara de Vereadores, com o setor privado, tem que respeitar a imprensa, tem que respeitar a sociedade. Então, vamos lembrar que prefeito é quem cuida do nosso dia a dia. Bom, este foi o 4º bloco do debate Veja e Vote. Lembrando que estamos ao vivo em todas as redes sociais de Veja e também na plataforma de streaming Veja Mais, em vejamais.abril.com.br. Nós vamos então ao intervalo e voltamos em 5 minutos com as considerações finais dos candidatos. Até já.